Na Rádio Super, Conecta. É hora de bater papo aqui no Conecta e hoje é do jeito que a gente gosta, com convidado aqui nos estúdios da Rádio Super, hein, Renata? É isso mesmo, Lorena. Olha só, nós estamos recebendo a atriz Joselma Lucchini, que estrela o espetáculo O Belo Indiferente, está em cartaz pela campanha de popularização do teatro e da dança. Seja muito bem-vinda ao Conecta, Joselma. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, a gente gosta de receber aqui presencialmente gente aqui no estúdio. Muito obrigada, viu? Já queria começar falando aí, ó, O Belo Indiferente, né? Traz o texto, vale dizer aí que é super dramático, super intenso, né? De Jean Cocteau, né? Assim que fala, chiquérrimo francês. Ele foi representado aí pela primeira vez em 1940 por Edith Piaf, e o foco para o lugar aí que a violência psicológica pode ocupar, né? Numa relação amorosa. Queria, Joselma, que você contasse primeiro um pouco desse enredo aí, né? Que guia essa peça tão importante, esse texto tão denso, né? Realmente é um texto muito lindo, muito denso e muito verdadeiro, né? É um espetáculo que quem vai assistir não sai do mesmo jeito que entrou, porque é impossível. Jean Cocteau escreveu, como você disse, para Edith Piaf, e ela representou no teatro esse texto, né? Mas o Jair Raso, que é o diretor do espetáculo, ele deu uma roupagem nova para falar da violência psicológica, que é uma violência que há pouco tempo que ela vem sendo reconhecida. Porque antes a gente falava assim, a violência, ele te bateu, ele te machucou, ele te agrediu. Física, né? Não se falava dessa violência psicológica, né? E o que acontece no texto é que ela sofre essa violência, né? E o mais interessante nisso tudo é que quando as pessoas acabam de assistir o espetáculo, geralmente elas vêm conversar ou com o diretor ou com os atores, porque na verdade é um monólogo, mas com 2 atores. É gozado falar um monólogo. Eu queria até que você explicasse um pouco essa estrutura, né? É bonito, porque é um monólogo, porque a indiferença dele está exatamente no silêncio dele, né? Ela vai falar da vida, do que ela sente, de como ela está, como ela tá muito deprimida, ela tá muito chateada, e ela vai falar sobre tudo isso, e ele, na total indiferença dele, ele chega e tal, deita, e vai ler o seu jornal tranquilo, e ela vai falando sobre aquilo. Então é incrível esse espetáculo, porque depois que eu já li milhões de vezes esse texto, antes de montar, eu já tinha me apaixonado pelo texto. Eu chamei o Jair Raso para dirigir, ele achou bacana também o texto, amou o texto, e resolvemos fazer essa montagem. Mas eu sempre, quando eu lia, eu chorava, eu falava, gente, mas que texto incrível, como é que ele mexe com a gente, porque a violência... A gente sofre várias violências no decorrer da vida da gente. A gente sofre violência na escola, com a mãe, com os irmãos, depois com o marido, com os filhos. E aí a gente começa a pensar sobre essas violências e é bacana porque a gente pensar sobre isso é pra gente ver onde é que a gente está nesse mundo. Se a gente está sofrendo violência, se a gente está num relacionamento abusivo, porque muitas vezes a gente está num relacionamento abusivo, mas nem percebe, porque o dia a dia, a correria e a gente nem percebe. Então, esse espetáculo faz a gente parar um pouquinho e pensar um pouco na vida da gente, o que foi, o que é, o que está sendo, o que a gente pretende fazer da vida da gente. Então é um espetáculo que as pessoas saem de lá mexidas, né? O espetáculo tem um cenário muito lindo, o Jair e a pessoa que fez o cenário mesmo, né? Que é o Sérgio, o Miguel Contígio, que é um grande escultor, pintor, ele caiu na linha do Jean Cocteau, que é o surrealismo. Então o espetáculo é muito bonito e tem um visual surrealista que a gente quis que isso estivesse presente quase que numa homenagem ao Jean Cocteau, que foi um artista assim muito além do seu tempo. Ele foi um artista muito significativo para as artes. E agora, você falou muito dessa adaptação, quero até convidar para quem está acompanhando o Conecta também pelo Portal Tempo, pelo aplicativo de O Tempo, a gente está mostrando trechos aí, né, da peça. Agora, como você mesma mencionou, esse texto, né, é de 1940 e eu queria que você falasse um pouco como é encaixá-lo assim, apesar de ser de 1940, é um texto que eu vejo que ele é atual. Como que a gente pode encaixar nessa realidade dessa personagem e de todo esse enredo dentro da atualidade, né, desses temas amorosos aí que
permeiam as relações nesse nosso mundo moderno, né? A gente vê, mas é totalmente adaptável se a gente for pensar, né? Na verdade, o Jair foi super, hiper fiel ao texto do Jean Cocteau. Você vê como é que ele era um cara à frente do seu tempo, né? Como é que ele escreveu uma coisa que bate tão profundamente no tempo, no atual, parece que foi escrito hoje, né? Sabe? Que retrata a realidade da mulher hoje, né? E é por isso que eu falo que é um texto magnífico, porque como que em 1940 um homem já escreveu uma coisa que podia ser tão importante para a mulher e para todo tipo de relacionamento que existe hoje, na nossa época, né? Com todas as mudanças sociais, econômicas que o mundo passou, mas como ele é atual. Impressionante. Inclusive, eu quero já falar mais uma vez, eu achei muito importante isso de você mencionar desse tema da violência psicológica contra a mulher, que, como você disse, assim, nem sempre é percebida, né? Como tal. Eu queria que você falasse um pouco, né? Como é retratar esse tema tão delicado, inspirar tantas mulheres, porque se você for pensar um tanto de gente que pode estar sentado ali, assistindo a peça e se enxergando em várias situações, Nossa, assim. você precisa se você falasse, ver. né, dessa importância, também eu imagino o retorno que você deve ter também nas a gente estava pessoas, né? fazendo um debate depois do espetáculo, porque o Jair, ele é um médico, né? E um neurocirurgião, um médico fabuloso, e ele tem uma percepção muito forte da cabeça do ser humano, né? Porque ele estudou isso muito afinco, né? Então, no espetáculo, ele fala um pouco desse ser, dessa besta que existe dentro da gente. Que se a gente não tratasse, se a gente não fosse civilizado, se a gente não se educar, como é que essa besta que está dentro de cada um de nós, ela aflora, né? Então o espetáculo fala muito sobre isso. Desnuda, porque fala, por que tem uma nudez tão forte no espetáculo? Porque o espetáculo desnuda esse interior da gente, sabe? Mostra a besta que tem dentro da gente, do que a gente é capaz de fazer quando a gente não está educado, quando a gente não está civilizado, quando a gente não está amando, quando a gente não está se doando para o outro. Então, ele fala muito sobre isso. Então, é um ponto muito forte no espetáculo, e o cenário também, ele retrata essa dificuldade que nós temos de ser bom. De estar com o outro, de ouvir o outro, de ser bom para o próximo, né? Então, muitas vezes a gente tem relatos de pessoas que levantam chorando da plateia e falam assim, puxa, eu fiz isso aí que ele fez com ela, com a minha mãe. Nossa, então eu faço isso todos os dias com a minha mãe. Então, hoje eu vou chegar em casa e vou repensar sobre isso que eu tenho feito. Bacana se ouvir esses relatos das pessoas, né? Outras levantam e falam assim, ó, eu vou falar com você baixinho aqui, porque minha filha tá aqui, mas eu sofri essa violência com o pai dela. Durante anos, né? Incrível isso, né? E detectar isso, né? Mesmo difícil, que seja tarde, digamos mas assim, difícil você detectar que você está num relacionamento abusivo, né? É muito difícil você detectar quando você está dentro dele. Então, assim, o desfecho final do espetáculo, ele tem muitas leituras lindas. Cada um faz a sua leitura do final do espetáculo. Uns pensam que ela se matou, outros pensam que ela jogou tudo pra cima e foi viver a vida dela. Essa semana a gente teve um relato de um rapaz que foi assistir, que ele falou assim, não, pra mim o espetáculo todo, ela já estava morta, e ele está, quando ele começa a ler o jornal, ele revive aqueles momentos que aconteceram naquele quarto. Como se fosse é quase uma catarse ali nesse momento. Que bacana, né? Eu não tinha pensado nisso, que ela poderia já estar morta. Então, assim, as leituras são várias. Então, para quem gosta, né, de assistir, ver um bom texto, um cenário bonito, uma trilha sonora magnífica, assistir num teatro muito confortável, muito bonito, que é o Teatro Feluma, né? Ver uma interpretação que é muito realista, porque eu me dou totalmente no espetáculo. Quando ele acaba, eu também estou morta. Para dormir, eu preciso me acalmar muitas horas para poder conseguir ali processando, né? Porque ele é muito denso o texto, né? E fora também, como você disse, tem muitos outros elementos que compõem toda essa atmosfera, né? Tem um figurino ali muito bem trabalhado. Você falou que tem um cenário, pelas cenas que a gente acompanhou também, o jogo de luz, né? Então, tudo isso ajuda a contar toda a história e essa atmosfera um pouco mais tensa que vive essa personagem
personagem, com todos esses dramas e com todos esses desabafos, não é isso? O figurino da Jussara, ela trabalha com bordados e elas teceram, fizeram os bordados manuais da roupa toda da personagem que se chama Edith. Foi tudo feito à mão. Então é de uma lindeza, ela trabalha com DB, que ela chama, que é um processo de desenho e bordado. E que mulheres se assentam juntas nas mesas, conversam e bordam. É muito bacana o trabalho da Jussara Costa. E então ela fez esse trabalho com o figurino da Edith. Então o figurino é bordado por várias mãos, né? Mulheres que sentam, conversam, falam das suas vidas e retratam os seus sentimentos no bordado. Então, é um conjunto. O espetáculo é todo assim, sabe? Ele é muito emotivo porque ele também foi traçado emotivamente, né? As mãos, as vozes, a música, né? O trabalho do artista. Então, tudo tem a ver para que o espetáculo chegasse nesse ápice que ele realmente consegue atingir. Por muitas mãos isso, né? Muitas mãos, exatamente isso. Eu não sou muito boa de nome, então eu tenho que olhar uma aqui. equipe toda dos bastidores, né? Eu preciso falar dos arranjos do espetáculo, que é do Daniel Maia, né? Que eu não podia deixar de falar sobre isso. A produção é do grupo de teatro Faus e da Medicena, Produções Limitadas. As fotografias que a gente viu aí, as imagens, são da Flávia Canavarro. O figurino é da Jussara e do Daniel Araújo e da Andréia Raso. E a cenografia é do Miguel Contígio e a direção é do Jair Raso. Eu sou Joselma Luquino, como eu já disse, eu sou mais conhecida. Olha, eu fiquei afastada dos palcos mais ou menos uns 15 anos de teatro adulto. Eu tenho uns 15 anos que eu não faço peça adulta, porque eu sou mais conhecida no teatro infantil. Que eu tenho a dupla de teatro Jojo e Palito. Então eu sou muito conhecida no teatro infantil. Eu tenho vários livros publicados e estou na campanha com 2 espetáculos infantis da dupla Jojo e Palito. Então, na verdade, eu sou pouco conhecida no teatro adulto, né? E como que tá sendo para você esse desafio, esse retorno também? Eu passei, olha, quando eu estava grávida da minha primeira filha, a Jordana, que também é atriz, eu fui no camarim conversar com uma grande atriz e pedi para ela assim, põe a mão na barriga da minha filha para ela ser uma grande atriz. Mais tarde, anos depois, Jordana já era uma mulher feita, eu fui assistir essa atriz de novo no Rio de Janeiro. E ela passou, eu falei, agora passa a mão na barriga dela, na barriga dela, pra ela gerar um filho que dê dinheiro, porque teatro é só sofrimento. É resistência, né? É resistência. E aí ela falou comigo assim, por que você tá fazendo teatro infantil? Aí eu falei, não, eu amo fazer teatro infantil, eu amo. Eu me descobri como atriz fazendo teatro infantil. Legal. Um dia, sabe como é a criança quando ela tá engatinhando e um dia ela fica em pé e anda? Comigo aconteceu assim com o teatro infantil. Eu fui engatinhando, né? E até o dia que eu fiquei de pé, foi no teatro infantil que eu me descobri. Então eu sou muito grata ao teatro infantil. Então eu não sinto falta de estar fazendo teatro adulto, assim, não sinto, porque se eu estiver no palco fazendo os meus espetáculos infantis, você tá realizadíssima, eu tô né? realizadíssima. Sim. Então assim, eu pensava que o dia que eu voltasse, eu tinha que voltar num texto que valesse a pena estar fazendo, sabe? Que eu deixasse alguma coisa que fosse importante para as pessoas que saem de casa, que pegam ônibus, ou que pegam um Uber, ou que pegam um táxi, que vão pro teatro, sentam e ficam ali 40, 50 minutos assistindo o espetáculo. Eu queria deixar para elas alguma coisa que fosse realmente importante, como eu acho que é importante o meu teatro infantil. Eu trabalho numa linha muito educativa no teatro infantil, então eu acho que o meu trabalho infantil é importante. Então eu busquei esse texto veio parar nas minhas mãos há alguns anos atrás. Tinha uma revista da SBAT que faziam publicações de textos, né? Sim. E a minha filha achou esse texto numa das revistas da SBAT, falou, mãe, você está procurando um monólogo, uma peça, assim, olha, lê esse texto. Dá uma olhada aqui, Dá uma olhada nesse texto, né? Então, assim, eu queria voltar com um espetáculo que valesse a pena, que fosse importante, né? E eu acho que eu consegui fazer com o Bela Indiferente. Ele é um espetáculo importante, bonito
e que acho que vale a pena assistir. Com certeza, é necessário. Falando também agora sobre a trilha sonora, né? Tem a escolha foi por uma música da Edith Piaf, No Ao Amor, interpretado por você. Queria que falasse mais de como que foi essa escolha, a interpretação a essa canção, né? Tão icônica até os dias de hoje. Na verdade eu queria cantar em francês, mas meu francês é péssimo. Ô, minha filha. Aí eu falei, Aposto não. que é melhor que todo mundo aqui junto. As pessoas vão odiar me ver cantando uma música da Edith Piaf. Então, e como a Maísa tinha, né, feito já essa adaptação, e eu comecei a cantar e o Daniel Maia fez os arranjos, um arranjo lindo, mas lindo mesmo. E essa mesma música acompanha o espetáculo, sabe? E no final do espetáculo ela entra, mas ela entra de uma forma com os arranjos, uma coisa maravilhosa. Primeira parte é ela, quando ela ainda está no apogeu, porque ela é uma cantora de boate, a personagem, a Edith. E ela é uma cantora de boate. Então ela começa a carreira dela cantando, alegre, feliz, com a roupa maravilhosa, bordado pela Jussara. E é muito linda a apresentação dela. E nessa apresentação ela já conhece esse homem. Então, o espetáculo começa com o Hino ao Amor, né? E termina com o Hino ao Amor, com os arranjos tão lindos que nem parece que foi o que foi cantado, com a alegria que ele é e depois com a tristeza com que ele é tocado, sabe? Uhum. O Jair foi muito feliz nessa escolha musical e o espetáculo ganhou muito com os arranjos do Daniel, que é muito competente. E eu gostaria muito que as pessoas fossem assistir o Belo Indiferente, sabe? Eu acho que o Belo Indiferente merece ser assistido porque vai mexer com as pessoas. E eu acho que é bacana a gente assistir comédia, a gente rir, se divertir, mas também é importante ir no teatro e buscar alguma coisa que te preenche, que te fala alguma coisa que mexe um pouquinho dentro de você. Então, acho que o Belo, além dessa trilha maravilhosa que o espetáculo tem, né? Ele vem com esse cenário, figurino, é uma composição, né? O Jean Cocteau tinha uma palavra que ele usava muito, que agora até na Netflix usa muito, surpreenda-se, né? E ele usava muito isso, surpreenda-se. Então, a gente usou muito. É como se fizesse um sol na noite na sua vida. O Belo Indiferente é isso. É um texto magnífico e vale a pena a gente assistir porque mexe com a gente, busca lembranças, traz lembranças, faz a gente pensar sobre a vida. E eu acho que a gente não pode ficar só tocando a vida, né? A gente tem que pensar um pouco sobre os nossos valores e as coisas que a gente quer ainda realizar e como é que a gente vem caminhando nesse processo, né? Numa época em que a gente está com tudo tão difícil, a vida está tão difícil de ser levada, acho que é bom a gente pensar nos nossos novos caminhos, as nossas novas opções. Com certeza. Aproveita então, deixa o convite aí para poder assistir o Belo Indiferente. Lembrando que a peça tem cartaz aí pela campanha de popularização do teatro e da dança. Está no Teatro Feluma, que fica na Alameda Ezequiel Dias, 275. Sexta e sábado às 9 da noite, domingo às 8 da noite. Está em cartaz até o dia 29 de janeiro. Ingressos vá ao teatromg.com.br. Deixa o seu convite para todo mundo ingresso assistir. Super, hiper barato, R$20 está custando a campanha, os ingressos, né? É muito barato. Antecipado, mais em conta ainda, né? Então, assim, eu, Joselma, o Vinícius de Castros e o Marcos, porque a gente tem um stand-in. Então, a gente tem o Marcos Vinícius Amaral, que é o stand-in, e o Vinícius de Castro, que também é ator, que trabalha comigo. Então, eu tenho 2 atores que trabalham comigo, se revezam nas apresentações. O espetáculo fica em cartaz, como ela disse, até o dia 29. Eu teria muita alegria de que o teatro tivesse cheio e que muita gente pudesse assistir essa obra-prima do Jean Cocteau, dirigida pelo Jair Raso, e que a gente dá o melhor da gente do teatro. Vocês vão ver que é um pouco a volta daquele teatro que a gente antigamente via muito, que tem cenário, que tem figurino, que tem música, que tem direção, que tem assistente de produção, que tem fotografia. É aquele todo que faz o teatro a arte maravilhosa que ele é. Então, não perca o Belo Indiferente, espero vocês lá. Vocês, além de se divertirem, vão achar, vão ouvir, vão sentir um texto magnífico do Jean Cocteau. Recado dado, Joselma Lucchini.
aqui com a gente ao vivo no Conecta. Quero te agradecer por você ter vindo aqui nos visitar e agraciar com essa peça incrível. Espero que todo mundo vá ao teatro, aproveite dessa campanha de popularização, né? Que estão ingressos aí super acessíveis, tem uma programação extensa. Você mesma disse que também tá com outros espetáculos também, né? Programação toda intensa, é uma oportunidade pra gente valorizar a nossa cultura teatral da cidade. Criança, muita coisa na cidade. Eu que agradeço a vocês pela essa oportunidade de falar do Belo Indiferente. Obrigada, Chique, né? José. Chique.